Então, gente, bom, é um prazer estar aqui na Design at Business, né? Acho que eu estou conversando com a Líria e com o Diogo já faz algum tempo, estamos planejando esse evento sobre liderança em design já faz algum tempo, então, bem-vindas e bem-vindos a todos, estou bem feliz de estar falando aqui com vocês. Como o Diogo falou, eu estou aqui sediada em Sydney, na Austrália, e hoje a gente vai falar bastante sobre liderança em design, por que que isso importa, e quais são por que que o nível de maturidade do design no mundo está crescendo, por que que isso é tão importante nos negócios, nas organizações, e por que que liderança, né, uma boa liderança, ela é baseada em design. Então, gente, vou me apresentar para quem não me conhece, né? Eu sou a Juliana Prosérpio, sou Chief Design Officer e fundadora da Ecos. Eu sou, então, designer, né? Hoje em dia eu me considero designer de futuros, mas sou também empreendedora, educadora e sou fundadora da Ecos. Então, a gente fundou a Ecos nos últimos 10 anos, no Brasil, em 2011. E eu tenho trabalhado para desenvolver um ecossistema de inovação e design no Brasil, na Austrália, aqui onde eu estou, e também na Europa, por Portugal, começando por Portugal. Então, queria convidar vocês, para quem já inscreveu, obrigada, mas quem não inscreveu, por favor, bote aí no chat que tipo de inovador e designer você é e que empresa você trabalha. Eu quero ouvir um pouco as diferenças de que tipo de designer e quem vocês são. Bom, por que que eu estou aqui falando de liderança e design, né? Vou contar um pouco da minha experiência e do que eu tenho feito nos últimos 10 anos. Então, a gente fundou a Ecos em 2011. Naquela época, em 2011, no Brasil, para quem se lembra, para quem já estava na área, design thinking era quase um palavrão, que ninguém entendia o que que era, né? A gente ajudou muito na época a construir o que que significa design thinking no Brasil, qual que é o valor do design, e isso ser adotado dentro das organizações. Desde então, a gente já formou mais de 40 mil profissionais em design thinking, inovação social, business design, service design, design de futuros, facilitação, e agora no nosso novo curso de liderança em design. E a gente já tem mais de 150 projetos envolvidos com diversas empresas. Então, esse é um pouco o meu tracking record, e acho que o meu papel como liderança de design foi muito, no começo, um papel de articulação do valor do design, que é um dos pilares de qualquer tipo de liderança, principalmente de uma liderança inovadora, a partir do design. Então, essa articulação, naquele momento, não foi só internamente dentro da minha organização, porque eu era uma empreendedora, mas sim para o mercado, né? Ajudando a construir o que significa design thinking, por que que você usa isso, e quais são os benefícios, e como que você consegue aplicar para acelerar a inovação dentro das suas organizações. É claro que isso era o contexto em 2011, né? A gente estava gerando esse conhecimento de design thinking no Brasil, na época a gente estava só no Brasil. E hoje em dia o cenário é muito diferente, né? O cenário amadureceu muito, a gente tem uma maturidade de design de inovação muito diferente de 2011. Então, hoje em dia, a gente considera que a gente está mudando, né, de um cenário de awareness, de comunicação e de espalhar um pouco a palavra do que significa design thinking, e a gente está indo para um contexto de inovação e design de implementação e de execução, de mostrar resultado em relação a impacto de negócio, a impacto na sociedade, a impacto nos usuários e coisas desse tipo. Então, mudou bastante o contexto e como a gente aplica e como que a gente traz design thinking para as organizações. Antes, nesse modelo, né, de awareness que a gente estava, a gente trabalhava muito com capacitações, pessoas terem a primeira aproximação no contexto de design. Hoje em dia, a gente já tem que, além de fazer isso, se você é uma empresa que tem um nível de maturidade um pouco mais baixa, além de trazer essa aproximação do contexto de design para a inovação, a gente precisa também desenvolver soluções que geram resultado e mostrar naquele momento, porque a gente já está nesse lugar. Então, esse é um pouco dos nossos números, né? Para quem também não nos conhece, na Ecos a gente tem 3 unidades de negócios, a Ecos Escola Design Thinking, onde a gente ajuda a formar a nova geração de inovadores no mundo, a Ecos Innovation Projects, onde a gente faz uma consultoria, né? A gente faz consultorias para diversas organizações, design, thinking, inovação. A gente trabalha muito dos digitais, né? Que são os produtos físicos e digitais, e também com design de futuros, para visões de futuro estratégicas para os próximos 10 até 40 anos. E a gente tem uma unidade bem pequenininha de ventures, que ainda está começando, a gente está acelerando 2 startups por nós mesmos, né? A gente também acelera outras startups em parceria com o Google e com outras organizações. Então, como eu falei, a gente tem
Hoje em dia, a gente é um laboratório de inovação independente, isso é bem importante, e global. E a gente faz parte do GDTA, que é o Global Design Thinking Alliance. A gente é a única organização que não é uma universidade, a gente tem super honra de fazer parte deste grupo de pessoas que fazem pesquisa de design thinking. E aqui um pouco dos nossos clientes, para vocês conhecerem. A gente trabalha bastante, hoje em dia eu estou trabalhando bastante com o Google, eu pessoalmente dentro da Exo, mas a gente está trabalhando com vários projetos. E também agora estou envolvida num projeto bem bacana aqui, com o governo australiano, o governo de New South Wales, para ajudar eles a trazerem a cultura do design para o governo, e serem mais inovadores em relação à relação entre os departamentos do governo. Então, diversas aplicações do design, desde aplicações de uma ordem de design mais de serviços digitais, né, que são físicos e digitais, até processos mais de cultura e etc. Então, isso é um pouco de mim, para quem ainda não me conhece. E aí a gente vai falar hoje sobre liderança e design, mais especificamente. Acho que as pessoas aqui estão entrando e conhecendo, querendo saber um pouco mais sobre isso. Eu estou vendo aqui o que as pessoas, algumas pessoas estão falando de onde elas vêm, quem que elas são. Então, temos aqui também o Lucas, que é Product Designer, do grupo Build e Vita, e preparando para assumir uma posição de lead, que legal. A gente está vendo isso acontecer muito no mercado, né? Muita gente pulando de uma posição que não era tanto de liderança e crescendo muito rapidamente. Então, a gente vai falar um pouco quais são as habilidades, qual que é essa linguagem de liderança, e qual que é esse nível de maturidade de design e inovação que a gente está acontecendo, para vocês poderem se posicionar nos próximos 10 anos da sua carreira, tá? Então, o que a gente acredita, assim? O que é liderança em design, tá? Não sei se vocês conhecem o Bruce Mal. O Bruce Mal é um dos grandes inovadores da nossa contemporaneidade, vamos dizer assim. E ele é um grande designer também. E ele fala que liderar é vislumbrar o futuro e trabalhar para sistematicamente materializar essa visão. É exatamente isso que os melhores designers fazem todos os dias. Liderança e design são ambos processos de influência social que visam a manifestar uma visão do que é possível. Para mim, eu acho que essa é uma das melhores definições do que significa liderança a partir do design e liderança em design ao mesmo tempo. Então, aqui quando a gente fala em liderança em design, liderança a partir do design, ele é um filho, porque não necessariamente você vai ser um líder em design somente se no seu cargo ou se no seu escopo você estiver lidando diretamente com isso. Mas a liderança a partir do design é esse trabalho de vislumbrar o futuro e criar visões e especular possibilidades diferentes do que a gente vive hoje, né? Para os seus produtos, para as suas organizações, para a sua vida, para a sua comunidade, independente de onde você esteja, né? E eu acho que isso é uma das coisas principais que a gente tem que trazer sobre o que significa liderança em design. Eu gravei um podcast com o Bruce Mal, é uma das entrevistas mais legais, é em inglês, mas é uma das entrevistas mais legais do nosso podcast, chama Desired. Quem quiser depois acessa, tá? Vale a pena. E a gente fala bastante sobre esse papel dele como líder em design. Então, gente, design para nós é liderança, tá? Isso acho que é uma das coisas mais interessantes que a gente está vendo hoje, e o mercado tende a concordar. Eu não sei se vocês estão acompanhando o tanto de vagas e de crescimento do mundo de design e tecnologia que está acontecendo em plena pandemia, né? A gente tem diversos setores que estão diminuindo de tamanho, ou morrendo, ou algo nesse sentido, e no mundo do design da inovação e do mundo da tecnologia, a gente tem as pessoas se degladiando por contratar, por crescer times, a competição está altíssima, e essa posição de liderança em design está sendo muito disputada, porque tem ainda poucos líderes de design capacitados por aí. A gente ainda tem essa prática de liderança em design que ainda é emergente, né? Os líderes de design que existem hoje em dia, eles são líderes de design que trabalham com operações um pouco maiores de design, de inovação, e dessa integração entre processos de inovação e etc., que alguns anos atrás não existia. Então, a gente não tem muito repertório de quem são esses outros líderes de design. A gente tem repertórios dos líderes de design da geração mais antiga, né? Então, a gente pensa no Philip Stark, ou a gente pensa
num Lianzo Piani, nos arquitetos, num Oscar Niemeyer, ou algo desse sentido, ou a gente pensa também em pessoas que são normalmente esses líderes em design, na época, que era aquele modelo mais do mundo modernista e do mundo industrial, onde os líderes de design eram aqueles heróis, o artista pensador, o artista criador. E hoje em dia a gente está num contexto muito diferente, que design se tornou uma linguagem para facilitar processos de inovação, para se tornar mais focado no usuário, para, sim, fazer a sua empresa se tornar uma empresa melhor no mundo digital, porque hoje em dia toda empresa é uma empresa de tecnologia, né? E por isso que design está se tornando tão relevante. Então, gente, design é liderança. E é por isso que isso está crescendo tanto no mundo, né? Então, a gente vai explorar algumas novas tendências que está acontecendo no mundo. Então, a gente vê que a indústria do design, da inovação, né, chegou a um novo nível de maturidade. Nos últimos 12 meses, muitas empresas já se transformaram, se adaptaram e definiram novos modelos de negócio, lançaram novos produtos, né, principalmente por conta desse contexto de pandemia, e isso foi possível por conta do design. A era dos designers chegou, né, porque a gente tem essa capacidade de transformar e conseguir fomentar diferentes caminhos para futuros e diferentes alternativas que geram valor percebido, que geram inovação. Nesse contexto, né, na indústria desse novo nível de maturidade do design, a gente vive hoje, isso é bem legal, é o Ray Turner que fala isso no livro dele, que chama Liderança em Design, ele fala muito que a gente está vivendo hoje um nível de paridade no design. E eu concordo com isso. O que ele quer dizer por isso? Que o design chegou a um novo nível de sofisticação no mercado, né? E esse nível de paridade do design que ele se refere, ele está falando que, assim, hoje em dia, o nível de qualidade de design da Tesla é igual ao nível de qualidade de um banco, né? Mesmo que eles sejam setores completamente diferentes. Mas o nível de qualidade de design formal, ele está falando muito do âmbito formal, tá? Do nível das ordens de inovação, estamos falando de interação, de visual e coisas desse nível mais formal, eles estão em um nível de paridade muito, muito equalizado. Por outro lado, o nível de maturidade de inovação e design organizacional, ou seja, como as empresas se organizam, os times, é muito dispare, é muito diferente. E eu estou vendo isso hoje na prática, porque por conta do curso que a gente criou do Design Leadership, a gente está fazendo diversos webinars e sessões, e a gente está convidando pessoas do mundo inteiro, líderes de design do mundo inteiro. E a gente vê a diferença do design organizacional, quer dizer, como que é a sua estrutura organizacional do time de inovação, do time de tecnologia, do time de design, como é dispare entre um lugar e outro. Então, o usuário final, ele espera um nível de qualidade de design altíssimo. Ele não se importa se você é uma empresa que não é nativa digital, ou que você tenha 1000 anos, ou que você acabou de nascer. Os usuários não se importam disso. A expectativa do nível de maturidade de design, que seja uma qualidade alta, já está botada, porque isso se tornou um senso comum, muito acessível para todos. Mas, para as empresas chegarem lá, elas precisam de uma infraestrutura de design, de inovação interna, do design organizacional, de como eles vão fazer os times acontecerem, como que vão trabalhar em processos de squads, ágil, design operacional, maturidade de inovação, qual que é a sua estratégia de inovação dentro da sua organização, onde que você vai se focar antes, qual que é a sua estratégia de longo prazo, de 40 anos, qual que é a sua estratégia de 5 anos, né, de futuro, do seu produto, do seu time, de como você vai capacitar as habilidades do seu time, e de como você vai desenvolver mesmo serviços ou ofertas para o mercado, né? Então, eu vou mostrar aqui um vídeo, que é um vídeo que eu fiz, que vocês não precisam ver o áudio, mas eu quero que vocês reparem só um pouco na imagem, ela está bem, né, bem tosca, foi feita do meu celular, mas tentem identificar o que que é isso na arquitetura, que ambiente é esse, tá? Tem uma lojinha assim na frente, em um espaço, o que que parece isso para vocês? Nesse vídeo, esteticamente, o que que é esse estabelecimento? Uma loja? Uma loja, o que mais parece? Não, vou passar de novo. É aqui na Austrália, a 10 minutos da minha casa, tá? Uma lojinha, mas veja lá, tem um lugar para comer também, uma espécie de conveniência. E tem um banco ali, pelo que a gente dá para ler.
É tipo, Então. é um pouquinho de tudo, é isso? Então, gente, isso é uma agência de banco, Adoraria um café. tá? Uau! Isso é uma agência do banco, do Bendigo Bank aqui da Austrália. É um banco comunitário, como eles chamam. É um banco que tem um modelo de negócio bem interessante. Eles inovam, eu adoro o caso deles. A gente trabalhou bastante com eles logo que a gente chegou aqui na Austrália. Eles são um banco que eles se chamam comunitário, né? O modelo de negócio deles, eles, ao contrário dos grandes bancos, quando as cidades são pequenas, elas saem do banco porque não tem gente suficiente para bancar uma agência lá, eles fazem uma parceria com a comunidade para ter uma agência, para poder ter bancarização naquela região. E a comunidade ajuda a gerenciar aquele banco também. Esse banco aqui é uma agência, né? Essa imagem que estamos vendo é uma agência de banco, que poderia ser um café, poderia ser um coworking, parece bastante um coworking, poderia ser uma lojinha. Eles são uma agência do banco. Na frente, o que eles fizeram na frente do banco? Eles ajudam a comunidade local a vender os seus produtos. Toda semana tem um novo artista ou vendedor ou produtor de alguma coisa da região. Então, aqui eu moro nas praias, nas Northern Beaches. Então, já vi de tudo lá. Já vi um artista, um pintor, já vi uma pessoa que vendia cartões, já vi uma pessoa que vendia biquíni, e de tudo. Tudo é produção local. Lá dentro, você pode trabalhar, se você quiser, e tem a parte de você ir mesmo como é que chama? Naquele guichê, sacar dinheiro, etc. Mas o que eu quero dizer por isso, que o nível de maturidade e a paridade do design formal, ela é igual. É igual um coworking, se você for na WeWork, a estética, o modelo de como que se organiza esse espaço para a comunidade é muito parecido. Se você for num café, é muito parecido. Se for num banco, é muito parecido. Quer dizer que o nível de maturidade, paridade de design formal, ela está muito igual. Então, nós, como inovadores e como designers, a gente vai ter que se diferenciar para além disso. Por isso que a maturidade de design e a liderança em design é tão importante. Porque ela não está mais nesse nível só estético, formal, das primeiras ordens, das primeiras camadas do design. Ela começa a ir para um nível mais estratégico, de sistemas, de design sistêmico, de design de modelo de negócio, né, de design de interação. E, claro, a gente continua precisando manter a qualidade altíssima dessas interações formais, tanto fisicamente quanto digitalmente. Até hoje a gente tem serviços digitais sofríveis, né, de várias instituições, né, tanto brasileiras quanto aqui na Austrália também. A gente tem muito isso. Uma outra coisa, né? Então, falamos um pouco desse nível de paridade de design que está acontecendo no mundo, a partir desse contexto formal e não necessariamente organizacional. A gente também está começando a ver uma transformação no mundo do mercado, da indústria do design e da inovação, que porque a gente está mudando desse momento de awareness de design e inovação para um momento de execução e implementação, a gente precisa começar a mensurar melhor o impacto das iniciativas e etc. Então, um relatório da Abstract, ela afirma que 57% das organizações esperam que os líderes de design mensurem e reportem os resultados das suas equipes. Né? E cerca de 50% dos líderes disseram que a habilidade de medir e quantificar o impacto do trabalho de suas equipes tornaria mais importante o acesso ao nível organizacional do trabalho de design. Né? O que é isso? Existe, de novo, né, um desafio aí para a gente mensurar o impacto de inovação e de design e como você faz isso sistematicamente para que você consiga articular e provar o valor lá para os executivos e assim influenciar ainda mais as organizações. Tá? Um outro ponto que está acontecendo muito nesse contexto, né, do que está acontecendo agora, bem agora, é que as equipes estão crescendo numa velocidade, assim, nunca antes vista, né? Eu acho que trabalho com estou observando isso, mas eu nunca vi tanta vaga aberta no mundo de design e inovação. E as pessoas estão se degladiando pelos talentos, tá? Por que isso está acontecendo? Porque os times estão crescendo, porque o design está ganhando cada vez mais relevância dentro das organizações. E o design e a inovação está tocando muitas mais áreas estratégicas das organizações do que antes tocava. Então, os times precisam crescer, né? Então, esse mesmo relatório da Abstract, ele fala que tem um crescimento de 3 a 4 designers, entre 4 designers planejam contratar pelo menos 5 pessoas na sua equipe este ano.
O que eu tenho visto ainda, essa é a pesquisa, né? O que eu tenho visto com os meus pares de liderança e design, as pessoas não estão contratando 5 pessoas. As grandes organizações estão contratando 50. Os times estão indo de 50 para 100 pessoas, de 100 para 200 pessoas, de 15 para 40 em 2, 3 meses. Como que você, se você é um líder de design, de qualquer nível, é um líder de design que está crescendo agora, se tornando um líder, ou que você já é um gerente, um diretor, um executivo, como que você vai fazer para lidar com o crescimento tão rápido de um time dessa maneira? Manter qualidade de design, manter inovatividade, manter estratégia de inovação, manter impacto e resultados, como que você não vai se desestruturar, né? Então, a gente está justamente querendo levantar essa bola da liderança em design para você conseguir atuar, porque é também preocupação nossa, né? Estou falando da Ecos, se o design, os líderes de design e inovação não entregarem, daqui a 5 anos, design thinking, inovação, design ops, tudo isso vai virar uma coisa que, não deu certo. Eu não acredito mais nisso. A gente precisa provar resultado e mostrar resultado para a gente não perder esse assento lá na cadeira junto com os executivos que a gente ganhou. A gente precisa mostrar resultado, né? Então, a gente está nesse nível. A concorrência está feroz também. Então, o que eu vejo, né, outro dia eu estava conversando aqui, até entre algumas pessoas desse grupo, as pessoas estão sendo roubadas dos nossos times, né? Todo dia. Não é a sua empresa, tá? Se isso está acontecendo, não é a sua empresa, é todas as empresas que estão acontecendo isso. Você contrata, dá 2, 3 semanas, fui chamado para um outro lugar, vou me pagar 3 vezes mais, sei lá o quê. Não sei. Então, a gente está tendo uma competição super feroz. Como que você mantém a atratividade dos outros designers inovadores e pessoas de tecnologia a quererem estar no seu time? Isso também é liderança em design, né? A concorrência está super feroz. Então, com esse crescimento, surge mais complexidade dentro das equipes de design e de inovação. E aí, por último, né, tem vários outros pontos, mas tem esse lance da gente começar a focar em criatividade remota, né? No novo normal de design e inovação, as equipes estão trabalhando com novos formatos, né? Algumas equipes já são capazes de trabalhar presencialmente, mas a maioria ainda estão distribuídas mais remotamente, né? Ou trabalham com um modelo híbrido. Independente de como as pessoas estão se reunindo, as equipes, como que a gente faz uma gestão e começa a ter uma prática onde as pessoas a gente consegue puxar as barreiras da criatividade para gerar mais inovação. E que os times, a gente consiga fazer com que os times sejam esse lugar de experimentação, de qualidade, de sistematização de design, né, de uma maneira que a gente consiga, de novo, puxar a criatividade para entregar mais resultado também, né? Então, acho que isso é uma das coisas que está acontecendo. E aí, por último, gente, nós, como líderes de inovação e design, a nossa oferta de serviço, né, a nossa proposta de valor para as organizações, etc., ela está mudando, né? Então, o que eu vi também, conversando com muitos líderes de design por aí, então eu tenho um dos nossos pessoas que vão fazer, né, que são líderes regionais, que vai fazer um workshop aqui na região da IPEC, que é o Alessandro, ele trabalha num banco aqui, ele coordena um time mais de 150 pessoas de inovação, design, tecnologia. E ele falou, olha, Juliana, o que está acontecendo é que hoje em dia, nesse banco onde eu trabalho, eu estou sendo chamado para todo tipo de reunião. Porque o design se tornou tão importante, as pessoas acham, e também as pessoas não entendem, as outras áreas não entendem necessariamente como que se usa design, elas virou uma pílula mágica, às vezes. Então, eu não tenho a menor ideia de como resolver esse problema. Ou esse problema é super difícil, super complexo, faz 100 anos que a gente não conseguiu resolver esse problema. Mas agora tem o design, vem aqui e resolve, em uma semana, né? Então, isso é uma coisa que a gente está vivendo muito, né? Dessa necessidade de conseguir também colocar um pouco os pingos nos is de qual que é o nosso escopo de trabalho, o que a gente entrega, como que a gente gera resultado, onde você pode me chamar, onde que a gente vai compartilhar e etc. Então, tem essas coisinhas aí acontecendo, né? E aí, eu acho que é legal, assim, falar de por que o design se tornou tão importante. Esse é o Peter Merholz, eu não sei se todo mundo conhece ele é foi fundador da Dapper Path, que foi uma das primeiras empresas de design e interação no mundo, depois foi comprada, né? E ele fala já há muitos anos sobre design ops, né? Escreveu o livro em 2016, quer dizer que ele está fazendo isso já faz mais tempo, que são, né, as operações de design. E ele fala por que o design se tornou tão importante. Eu gostei muito e eu concordo muito disso que ele falou, até comentei mais cedo. Ele falou porque a maioria das empresas se tornaram uma empresa de tecnologia. Então, você é uma padaria, você é uma empresa de tecnologia. Você vai ter que entregar o delivery lá do seu pão.
Você é um banco, você é uma empresa de tecnologia. Você é uma, sei lá, uma seguradora, você é uma empresa de tecnologia. Você é um hospital, você é uma empresa de tecnologia. Todo mundo é uma empresa de tecnologia hoje em dia. E por isso que o design se torna tão importante. Porque o designer ele está acostumado a desenvolver soluções dessa interação, né, entre humano e máquina no contexto digital e que seja centrado no ser humano, seja fácil de usar, seja, né, seamless, sem fricção. Então, isso é uma das coisas que mudou muito. Toda empresa agora é uma empresa de tecnologia, independente do seu tamanho. E por conta do nível de maturidade e a paridade do design que eu estava falando mais cedo, as pessoas não se importam se você é pequeno, grande, velho, novo. Elas querem a qualidade igual, porque senão elas vão para o outro. É por isso que design está tão importante. A gente está vivendo esse contexto. E aí, gente, falando em tecnologia, né, só lembrando que a gente, na Expo, a gente tem um estudo que a gente fala que a tecnologia é a nossa segunda natureza. E a gente enxerga o design como essa possibilidade de você transformar, né, essa é uma frase do Herbert Simon, de você transformar condições preferíveis de transformar condições existentes em condições preferíveis. Pensando na tecnologia como a nossa segunda natureza, vamos entender o que isso quer dizer, né? A gente vê que tem 4 graus de naturalidade, assim, no mundo, né? É uma parte mais filosófica. Primeiro grau de naturalidade é aquilo que foi designed, aquilo que foi criado e produzido pela natureza. Florestas, montanhas e etc. Segundo grau de naturalidade, aquilo que foi designed, ou seja, criado pelos seres humanos e produzidos pela natureza. Fazenda, né? Agricultura, vamos dizer assim. Terceiro grau de naturalidade, aquilo que foi designed, criado pelos seres humanos, produzido pelos seres humanos. Todos os nossos objetos industriais, todos os nossos produtos consumíveis, né, de comida, de bebida, tudo, né? Tudo aquilo que não é 100%, que não é do primeiro grau de naturalidade. Mas agora, gente, né, além da gente ter esses 3 graus de naturalidade, então aquilo que foi criado e produzido pela natureza, florestas, etc. Segundo grau, criado pela natureza e produzido pelos... Não, criado pelo ser humano, produzido pela natureza. Terceiro grau, criado e produzido pelo ser humano. Só que agora a gente também está vivendo o 4º grau de naturalidade, né? Aquilo que foi, às vezes, ou criado pelos... Né, foi criado pela tecnologia, que foi uma coisa que a gente criou, que cria outra coisa. Isso é o quê? É o design generativo. E que isso tem essa intersecção muito grande com as tecnologias de inteligência artificial, de machine learning, etc. São criações nossas, que é um nível de abstração, criações humanas que criam outras coisas. Claro, baseadas em parâmetros, né, e etc. Mas a gente está nesse nível de grau de naturalidade, que é o 4º grau de naturalidade. Então, não sei se vocês se lembram do filme Ela, né? Onde esse ator, que eu esqueci o nome, ele se apaixona pela inteligência artificial, que tem a voz da... Como é que ela chama? Esqueci. Da Scarlett Johansson. Ele se apaixona pela inteligência artificial, né? E a gente está nesse processo de cocriação com as tecnologias muito grande. E nosso papel e a complexidade do trabalho do design ganha uma outra camada, né? Porque a gente está agora desenhando coisas, criando coisas que criam outras coisas. O nível de impacto na sociedade, impacto ambiental, impacto de acesso ou de exclusão, impacto ético, eles são enormes, né? Ainda maiores do que a gente tinha na era industrial, no meu ver. O nível de complexidade cresceu muito desses trabalhos. E aí eu não vou mostrar esse vídeo porque a gente não tem muito tempo, mas depois assistam esse filme. Ele é um shortcut, ele é um filme curto, chama It's No Game. E aí eu não sei se vocês ouviram falar, mas ele é um filme, já é o segundo, já teve vários, né? Mas ele é um filme que foi escrito por uma inteligência artificial, o roteiro, e produzido pelos humanos. Então os papéis se invertem. Tá? Não é invenção, não sei se vocês conhecem, não estou inventando, isso já existe. Já é, sei lá, o 5º filme dessa produtora, onde o roteiro do filme foi escrito pela inteligência artificial e o filme foi produzido pelos humanos, né, por nós. Então, já está acontecendo, né? E aí é interessante, porque o primeiro filme que eles fizeram foi um filme meio... O roteiro era meio sem pé nem cabeça e tal, teve muitas críticas na internet. E aí, nesse segundo roteiro de filme,
A inteligência artificial, que se autodenominou Benjamin, ela criou o nome, então eu não me chamei mais inteligência artificial, eu, inteligência artificial, chamo Benjamin, é o nome da inteligência artificial roteirista, criou um filme que fala sobre justamente as críticas que fizeram dele no filme anterior. Então, é muito interessante. E o filme fala sobre o papel dos roteiristas. Será que esses roteiristas têm que ser humanos ou que eles podem ser inteligência artificial? Enfim, é muito interessante, tá? Vale a pena. Então, a gente está nesse nível aí de maturidade e de nível de grau de naturalidade, né? Então, a gente tem esses 4 níveis, a gente está convivendo com esses 4 níveis, e nós, como designers, estamos atuando e criando soluções nesses 4 níveis de naturalidade. Então, falei um pouco sobre, né, o que é liderança em design, por que ela importa, falei um pouco sobre a complexidade, né, das soluções e dos projetos que a gente está cada vez mais se envolvendo, e vou falar um pouco aqui para fechar os pilares da liderança em design. Tá? Então, a gente tem aqui, né, esse crescimento desses papéis, dessas profissões, né, de liderança em design. Então, não sei se vocês conhecem, é um livro já antigo até, chama The Rise of the CEO, the DEO, que chama Design Executive Office, né? Então, o que significa ser um Design Executive Office? Uma pessoa que possui umas habilidades híbridas, estratégicas de negócio e também criativas, que resolve problemas, uma pessoa que traz a importância do design para o centro das organizações, uma pessoa que é uma que é uma catalisadora de transformação e uma agente de mudanças culturais, né? Isso é muito interessante. Esses papéis estão emergindo muito. E aí a gente tem vários papéis que estão emergindo muito, né? E várias nomenclaturas do que significa ser uma liderança em design. Desde um DEO, Design Executive Office, um CDO, que é o, né, Chief Design Officer, meu papel, um VP de design, um Design Manager, um Head of Product, os heads de produto, um Innovation and Design Director, ou um Innovation Director, um Head de inovação, um Design Manager, um Head of Design, um UX Design Manager, um Design Lead, né? Esses são todos um pouco desses papéis que estão emergindo de liderança em design, né? De produto, às vezes você é um Product Owner, às vezes você... Tem vários lugares, né, dessa liderança em design que estão acontecendo, e Design Principles, enfim. E a gente ainda não sabe exatamente como entregar valor, como organizar nossos times e etc. Então, eu acho legal, a Erin Casale é uma das nossas, ela é uma das nossas Global Masterclasses, ela é diretora sênior e diretora de design da Automatic. Quem não conhece a Automatic é uma empresa que é criadora de várias ferramentas, como WordPress, como Tumblr, que mais que eles têm? Putz, eles têm um monte de outras. E ela fala, né, que especificamente sobre liderança, né, liderança em design, ela vê que as maiores 2 habilidades principais são visão e pessoas, né, nessa liderança em design. Visão de futuro, que você consiga ter uma visão estratégica de como criar visão do seu futuro, do seu produto, do seu serviço, da sua organização, e o gerenciamento e o fomento dessas criatividades, das pessoas criativas que estão trabalhando com você. Então, os pilares da liderança em design são criar visões, né? Criar visão de futuro para seus produtos estratégicas, produtos, serviços e etc. Depois, definir e articular o valor do design. Isso é internamente dentro da organização, para fora, com seus clientes, com seus consumidores e etc. Então, o Peter Merholtz, que também é professor do nosso curso, ele fala: um líder de design deve ser confiante para expressar o valor do design, se comunicando ao mesmo tempo como um diplomata do design, um advogado do design e um arquiteto, né? Então, ele é um diplomata que ele tem a diplomacia de valor do design, ele é um advogado também, e ele é um arquiteto que ele constrói isso. E aí, depois tem aqui o Phil Balagtas, né? Ele era Head of Experience Design da McKinsey, e ele fala sobre esse papel da articulação do design, né? Que o líder em design deve ser diplomata e estar atento a gerar influência para garantir que o valor do design fique claro para toda a organização. Ele precisa representar o design em todas as discussões, bem como ouvir as preocupações dos outros. Como advogado, um líder em design deve realizar discussões interfuncionais, com marketing, vendas, desenvolvimento de negócios, tecnologia, etc. E, por fim, deve agir como arquiteto, construindo os canais necessários para manter a comunicação fluindo interna e externamente. E aí, gente, os outros 2 pontos, né, pilares de liderança, é que você tem que treinar a sua equipe para obter os melhores resultados, como qualquer outro tipo de liderança, né? Mas como que você faz isso no ambiente de tecnologia, digital e de criatividade, como no mundo da inovação e do design? E quarto,
você precisa aperfeiçoar a sua experiência de design para chegar até o fim, chegar até o last mile of design, né? Para chegar até a etapa final do design, onde você gera, de fato, resultado. Então, planejamento, criação, ideias são muito bem-vindas. Mas a gente não está mais na era do awareness, da inovação e do design. A gente está na época de execução e de implementação. É resultado, né? E resultado de design, ela é percebida desde o resultado estratégico de design até a ponta final do design, que é o toque final, estético, interação, produto, o que quer que seja, tá? Então, esses são alguns dos meus que eu queria trazer aqui para vocês. Nosso tempo está acabando, falei um monte, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Quem quiser, a gente tem um e-book de liderança em design, onde tem todo esse conhecimento e tem várias entrevistas com os nossos líderes de design, que a gente entrevistou um monte de gente. Façam um download, é de graça. E para quem quiser aprender mais, a gente tem esse curso, né, começando agora no dia 12 de julho, que chama Design Leadership, obviamente. Ele é um curso para você, né, aprender e melhorar suas habilidades de liderança em design, aprendendo a partir de líderes globais e regionais, e para você fazer networking também, e conhecer outros pares que sejam também líderes de design e inovação na sua região. Então, a gente vai ter 12 aulas de masterclasses globais, com os maiores líderes de design no mundo, reconhecidos, e 12 workshops regionais no Brasil. Tá? No Brasil, a trilha brasileira é em português, e todo mundo faz parte da mesma rede, e você pode fazer relacionamento com todo mundo. Então, dentro desse... Aqui é um pouco, né, o nosso passo a passo, quais são os conteúdos, são 12 semanas. Na primeira semana, uma introdução de liderança em design, depois como que você dá feedback para produtos digitais e serviços, como que você aperfeiçoa a sua prática de desenvolvimento de produtos digitais, como você articula o valor do design, qual é o futuro de design de serviços, criando uma visão estratégica, desenhando para criar impacto positivo na sociedade, design ético, etc. Setting up a design practice, né? Criando uma prática de design no time de design, extraindo a criatividade, pushing the boundaries. Essa vai ser vai ser um tema específico de inteligência artificial e quantum computing. Mantendo seu time até o last mile of design, desenvolvendo uma organização a partir do design ops e caminhos de liderança em design. Tá? Então, aqui são todos os nossos Global Masterclasses confirmados. Se vocês não conhecem essas pessoas, gente, por favor, conheçam. Tá? A gente tem várias dessas entrevistas deles lá no Google. Eles são as maiores referências de inovação e design que temos hoje no mundo. Então, temos o Peter Merholt, como eu comentei, temos a Andy Young, Erin Casale, Stephen Gates, que foi o Chief Evangelist Office da Envision, Natalia Tsewick, da Huge, Andy Polane, enfim, Birgit Mager, do Service Design Network, é só Michael Tan, da IBM, inclusive. E aí temos aqui o track, né, a trilha brasileira, com todas essas lideranças de design brasileiros, para a gente também ter um networking, uma parte mais prática nos workshops regionais. Então, aqui temos as outras trilhas, se vocês quiserem também se inscrever nas outras trilhas da EMEA, né, Europa e APEC, também são bem-vindos, e essa aqui é a trilha das Américas, essas duas trilhas vão ser em inglês, e aí, gente, começa no dia 12 de julho, as segundas e quartas, 12 semanas, quem quiser conhecer, a gente vai adorar ter vocês por lá. As segundas-feiras são as aulas das Global Masterclasses, e as quartas são as trilhas regionais, a track regional, né, que é em português. Então, tem esse formato. Obrigada por essa oportunidade, foi muito legal. A gente que agradece demais. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por toda a sua contribuição. E pode ter certeza que a gente vai cuidar para que essa mensagem chegue a todas as pessoas que se inscreveram e que puderam participar, aquelas que também não puderam participar.